Vamos falar do ganhador Príncipe 2025? Bora lá? Antes de tudo, pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal, que eu sempre vou estar trazendo esse conteúdo de arquitetura, beleza? Bora! Vamos falar do Príncipe 2025, um prêmio mundial que premia os melhores arquitetos anualmente, né? Vamos dizer que é o Oscar da arquitetura. Isso, o Oscar da arquitetura, porém, a gente conhece ele Príncipe. Fora isso, tem outras premiações, né? Muito também relevante que eu vou trazer aqui para o canal. Arquitetos brasileiros também já foi premiado: Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, outros conhecidos pelo mundo, Zaha Hadid, outros arquitetos também que foram premiados, deu um branco agora, tá bom? Mas também posso trazer um vídeo só do Príncipe depois. Mas o premiado desse ano, 2025, foi o Liu Jiuquan. Inclusive, esse vídeo eu vou contar a história do artista, o arquiteto, que sim, nesse contexto ele é artista e arquiteto. E no segundo vídeo eu vou falar das obras, porque ele é muito denso. Eu li a história dele, ele é muito denso, realmente ele é muito denso. E vou dividir em duas partes esse vídeo aqui, tá bom? Vamos falar do artista e depois as obras, que são sensacionais, incríveis. É um ponto de vista muito diferente de outros arquitetos que eu já vi, tá? Então vamos trazer esses dois vídeos aqui, para também não ficar tão longo esse vídeo também, né? Não ficar muito grande, ficar massivo de poder assistir. Vamos falar do artista, Liu Jiuquan. A carreira dele não foi nada, mas nada convencional, meu. Nascido ali em 1956 em Shenzhen, ele é chinês. Na China, ele nasceu dentro de uma família de médicos e criado nos corredores de hospitais. A família dele toda de médico. Só ele foi diferente. O arquiteto, o artista, tá? Inclusive, o professor já via essa alma de artista, tudo ali nos corredores da escola, né? Realmente. E falava para a família: ó, não vai ser médico, vai ser um arquiteto. Inclusive, esse olhar peculiar dos educadores na adolescência já deu esses alertas, né, para a família deles. Inclusive, com 17 anos, ele entrou num programa de jovens educados ali da China, que é um pouco diferente do que a gente conhece aqui na nossa nação, né, gente? Bem diferente. E ali foi educado, foi orientado aí para essa parte de arquitetura, artes, tá? E entrou nesse programa de jovens educados, tá? E ali ele foi entendendo. E em 1978 ele ingressou na universidade, né, de engenharia e arquitetura. O que a gente pensa? Que o arquiteto, na atualidade, a gente divide engenharia civil, arquitetura. Nessa época não. Inclusive, grandes arquitetos aqui do Brasil, eles têm as duas formações, tá? Eles têm as duas formações de arquiteto e engenharia. Hoje, na atualidade, que a gente divide. Porém, no passado, todos eram engenheiros e arquitetos, não tinha essa diferenciação. É o caso do nosso Liu Jiuquan. Ele teve essa formação de arquitetura e também engenharia. É um pacote, né? Em 82, após suas formações, ele saiu da faculdade como um sonho. E de repente percebi que minha própria vida era importante. Olha que interessante. Depois da faculdade ele começou a entender um pouco mais ali, né? Do meio da arquitetura, obras, né? E diferente do Brasil, lá a gente entende que a China ela tem empresas mais estatais, tá? Um sistema político diferente. Então ele foi trabalhar diretamente na Chengdu Architecture Designer, que é uma instituição estatal deles, que ele entrou no programa que era o quê? Reconstruir a China, programa estatal de reconstrução. Não é à toa que na atualidade que vivemos, a China é uma superpotência também, né? Vamos ser sinceros, superpotência. Inclusive ele foi trabalhando nessa instituição estatal e ele teve em canteiro de obras, projetos e tudo. Aí teve uma grande experiência no Tibete. Foi temporária, foi 2 anos de reconstruções, né? De infraestrutura. De 1984 a 86 ele teve essa experiência. É uma experiência boa, o canteiro de obra é sensacional. Você aprende muito a prática e traz para os seus projetos, né?
Só que ele trabalhava de dia, e essa alma artística dele, tanto para literatura, artes plásticas e arquitetura, ele fazia à noite. E isso realmente pesa, gente. Trabalhou de dia e tá ali trabalhando também, que é um trabalho, né? Tá trabalhando com as habilidades artísticas, literárias. Meu, a pessoa fica exausta, e isso acarretou anos. Inclusive, que chegou ali na década de 90, após ali 10 anos, uma década ali trabalhando, chega na época de 90, desanima, né? Realmente desanima. Faz parte do ser humano isso. Porém, teve uma chave de virada para transformar Liu Zhukan desse arquiteto renomado que a gente conheceu hoje, que em 93, em Xangai, ele foi numa exposição arquitetônica do solo de Tang Huan, um amigo dele pessoal, da época das faculdades. Então ali reacendeu, teve uma centelha ali que ele falou, opa, é isso que eu quero. Porque ele já tem essa via artística, porém foi muito para canteiro, para esses programas estatais de obra, você tem outra visão, outro panorama, tá? Você tem seu panorama. O canteiro de obra é um, projeto, conceito artístico é outro. Então ele teve essa chave de virada em 93. E aí ele teve o quê? Uma maestria e começou a estudar mais, porque ele já tem o conhecimento, estudar mais a questão artística, cultural do país dele, a arquitetura em si, a essência arquitetônica. Foi quando em 1999 ele fundou a Jiankun Architects, o próprio escritório dele, conceitual em arquitetura. É aí que ele começa, você vê a trajetória de 2 décadas, ele fundou o escritório dele. Em 2 décadas, ele aprendeu arquitetura. O que a gente vê hoje em dia? Essa loucura de querer realmente, não, me formei hoje, amanhã eu quero estar ali em grandes projetos. Não, o Zhukan, ele demorou 2 décadas, trabalhou em canteiro, aprendeu, para depois ele vir com o escritório dele, experiência, onde ele acendeu essa fagulha, ele virou a chave, realmente virou a chave arquitetônica. A partir daí, ele é o que, vamos dizer, não podemos desconsiderar, mas onde se tornou esse verdadeiro arquiteto, né? Começou a trajetória dele, que veio essas obras dele, pegou o conceito dele e veio a partir daí, né? Estou lendo aqui o artigo realmente do Printz, né? Conta muito bem a história dele. Porque ele pegou essa evolução da China, ele ia para a tradição e resgatava toda a tradição cultural, o que há de bom ali, e trazia para os projetos dele. Entendeu? Sabemos que a China é um país mais populoso do mundo. Não tem espaço, mas mesmo assim ele coloca nos projetos dele o espaço ali de tanto privado quanto social. Ele consegue trazer. Você fala, pô, um país de 1 bilhão e poucos de gente. Ele traz o espaço social, sim, ali dentro, a conexão, o privado. Ele consegue distribuir muito bem esse espaço dentro dos projetos dele. E a China, meu, é muita pessoa, mas mesmo assim ele traz. E ele traz essa áurea dele, dá um trampolim de cabeça na cultura chinesa. A gente sabe que é um país milenar, tem muita história. E ele consegue trazer isso para dentro dos projetos, né? Como a gente vê aqui, tá bom? E realmente, também a gente vê fotos dele em ateliê de arte. Teve incidentes da China, que isso é o arquiteto. Tem incidente, fala, não, é o meu país. E ele tá ali, meu, você vê, a gente vê no meio, ajudando, pensando, porque realmente os desastres, né, da terra que aconteceu ali, né, terremotos, essas coisas. Como eu tava falando, uma alma artística, né, ele escreve romances e pratica arquitetura. Cara, realmente ele consegue trazer toda essa aura de artes no meio da arquitetura, história e mudar isso. Muito show esse arquiteto. Fora que teve inúmeras premiações aí, tanto dentro do país, da China, quanto fora, tá bom? Como a gente vê aqui, 20º Congresso Mundial de Arquitetura, que foi em Pequim.
Temos a Bienal de Xangai, a Bienal de Veneza. Meu, é muito denso. É um profissional muito denso e com uma metodologia muito legal. E agora ele é educador na Escola Central de Belas Artes de Pequim. Além de ser esse baita artista, agora ele educa, né? Eu acredito que seja muito essencial o arquiteto que ele consegue ter esse conhecimento e ter que passar, tanto quanto em livros ou educando, porque a maioria, né? Inclusive a gente, na época que eu estava me formando, arquitetos bem mais renomados, eles palestram, tudo, a faculdade trazia, né? Da nossa atualidade. Vamos dar uma pautinha nas obras deles. Do Liu Juncan. A obra dele realmente traz essa essência, cara. Traz a essência do passado chinês ali. A atualidade ele traz também. E a questão do material é sensacional. Temos o museu, estou vendo aqui, o Museu de Escultura, que ele traz materiais concreto. Ele traz essa verticalidade, o vertical, o ângulo. Ele traz materiais concreto, cerâmica, o aço. Mas ele consegue trabalhar esses elementos que fica muito harmonioso. Ele não perde a essência dos materiais também, né? Que nem eu falei, ele é muito artístico. Ele dá um trampolim ali, pega a cultura chinesa e traz para o contemporâneo. Sensacional. Temos também esse campus que me chamou muita atenção, que ele trabalha o tijolo, né? Ele traz esse tijolo, o terraço, a divisão ali das lajes também, né? Os acessos no concreto, cara, é muito. A vegetação é muito explícita também nessa cultura. Então, assim, eles trazem muito do verde. E ele traz isso em todos os projetos. Pode prestar atenção, tá? Também, ele trabalha muito em museus, academias. Então, inclusive a gente vê aqui muito essa integração da vegetação, paisagismo em si, a água, as entradas é muito bem trabalhado. Você vê que cada foto, essas fotos são trabalhadas, sim, porém a composição arquitetônica ela é irrefutável. Os museus, né? Temos esse complexo aqui habitacional que ele é muito show de bola. A área comum junto com o interno, né? Se eu não me engano, nessa obra aqui é do Museu Imperial. Você vê até o detalhe da calha. Ali, o detalhinho da calha, a ponte, remete a uma... Nós vemos até nos filmes, né? Cinema que é arte. A gente vê nos filmes essa ponte, só que ele trouxe em concreto armado, antigamente madeira. Então, é um arquiteto que me surpreende muito, né? Inclusive da cultura também, né? Porque a gente é uma cultura mais brutalismo, modernismo, a gente tem grandes arquitetos aqui do Brasil, né? Então, tem um pouco de diferença. Aí quando a gente se depara com essas culturas, essa arquitetura um pouco diferente da nossa, realmente é sensacional. E é isso, a vida do nosso arquiteto Liu Juncan é essa. Vou trazer o segundo vídeo das obras deles, tá bom? Da obra dele, do escritório dele, que é de cair o queixo, sensacional, tá? E é isso, pessoal. Vamos lá. E vamos. Falou.